Meus amados e queridos irmãos, com a graça de Deus, vamos dar sequência ao estudo que nós estamos já há alguns dias estudando, e hoje iremos ver. Semana passada a gente viu sobre combatendo as adversidades. Nós vimos que em meio à adversidade o Senhor abriu uma grande porta para a pregação da palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele opera também no meio das adversidades. Semana próxima passada nós aprendemos como vencer as adversidades, como crer em Deus e ver o trabalhar de Deus em meio às adversidades. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos ver permanecendo em unidade. E para isso, nós acabamos de ler com toda a igreja o texto base que se encontra na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículo de número 2 e versículo de número 3. Vamos ler. Leia, Wellington, com bondade. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém, irmãos? Meus amados irmãos, a gente já viu que esta carta aos Filipenses é a última das 4 cartas que o apóstolo Paulo escreve quando estava na prisão, quando estava detido, e elas são conhecidas como carta da prisão, porque foi escrita quando Paulo estava detido. Pastor, qual foi as cartas que Paulo escreveu quando estava na prisão? Foi Efésios, Colossenses, Filemon e a carta aos Filipenses, que nós estamos com a oportunidade de estudá-la. Essa carta, irmão, foi escrita no século I, no ano de 63 a 64, é aproximadamente. Nós não sabemos a data exata, mas uma data aproximada que esta carta foi escrita. E os irmãos se lembram que a cidade de Filipos recebeu esse nome por causa do rei Filipe, que foi pai de Alexandre Magno no ano de 350 a.C. E Paulo teve a oportunidade de evangelizar essa cidade. O apóstolo Paulo, os irmãos lembram-se que ele recebeu de Deus, irmãos, o bom. Os irmãos puderem dar uma arrumada no som. O bom é quando a gente anda na direção de Deus. O bom é quando a gente anda na direção do nosso Senhor Jesus. E Paulo não foi para a cidade de Filipos pelo seu próprio querer, pela sua própria vontade. Paulo, ele recebeu de Deus uma direção para ir à cidade de Filipos. Quando o crente ele anda no Espírito de Deus, Deus revela o que ele deve fazer, Deus revela como ele deve se proceder, Deus revela como ele deve se comportar, como ele deve falar, onde ele deve entrar. E aqui Paulo, ele teve uma revelação, uma visão da parte de Deus, e isso está em Atos, no capítulo 16, versículo 9, você vai ver que Paulo, ele teve uma direção do próprio Deus, através de uma visão, de um varão, para que ele passasse a Macedônia e fosse a Filipos ajudar aquele povo que se encontrava naquele lugar. Pode ler, 16, 9. Paulo teve de noite uma visão em que se apresentavam um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Amém, igreja? Veja que o apóstolo Paulo, ele recebe a direção. Paulo, ele recebe essa direção para que pudesse passar a Macedônia, fosse para o outro lado, ajudar aquele povo que estava precisando ali na cidade de Filipos. Então essa cidade de Filipos, ela é a primeira cidade da Europa a receber o evangelho paulino. A cidade de Filipos, ela foi a primeira cidade da Europa que recebeu o evangelho de Paulo.
É interessante que Paulo evangelizou nessa cidade na sua segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária de Paulo, ele passou ali em Filipos e evangelizou. E Paulo não passou muito tempo naquela cidade. É interessante, irmãos, que há situação que requer um tempo grande, mas há situação que Deus só quer que passe um tempo, e aquele tempo é passado e o povo é abençoado. Diga amém para Jesus, irmãos. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Às vezes Deus ele quer que você vá na casa de alguém, evangelize, dê somente uma palavra e deixe que Deus se encarregue dos demais. Mas às vezes Deus quer um particular maior, Deus quer uma aproximação maior, Deus quer um tempo maior, um discipulado maior. E aqui nesta cidade Paulo passou pouco tempo. Foram poucos dias que Paulo passou ali, conforme Atos, no capítulo 16. É bom que você esteja anotando com a sua Bíblia aberta, para que você possa entender. Atos 16, versículo 12, vai nos dizer que Paulo passou poucos dias ali naquela cidade. Leia aí, Atos 16, 12, pode ler. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Quanto tempo Paulo passou, irmãos? Dias. Alguns dias. Então Paulo não passou meses, Paulo não passou anos nessa cidade. Foi um curto período de tempo, e foi o tempo suficiente para que Paulo ganhasse muita gente para o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém. Então, irmãos, em pouco tempo o apóstolo Paulo conseguiu implantar ali nos corações dos crentes de Filipos uma unidade. Em pouco tempo, Paulo conseguiu implantar ali na vida dos filipenses uns corações unidos, crentes que se uniam, crentes que estavam em prol do Evangelho. Nós vamos encontrar agora Paulo preso, Paulo agora detido no cárcere, Paulo agora detido em Roma, e você vai estudar e você vai ver que aproximadamente de Filipos para Roma era mais ou menos 1.300 quilômetros, que dá para aqui para onde? Diga aí, quem gosta de viajar, 1.300 quilômetros. É mais do que Minas Gerais, né? Distante. 1.300 quilômetros é distante. É quase perto de Rio, é mais ou menos isso. É distante. Muito bem, o irmão que gosta de viajar aqui está me orientando. Essa distância ficava entre Filipos e Roma. E com essa distância, não dava para que os filipenses estivessem sempre ali junto com Paulo. Essa distância dificultava a ida, o contato dos membros a estar com Paulo. Distanciava os membros ali. E é interessante, irmãos, que com essa distância, Paulo não deixava os irmãos à toa. Ele sempre mandava o que, irmãos? Cartas. E estas cartas orientavam. Estas cartas davam uma bússola, estas cartas davam uma direção para o povo, estas cartas faziam com que o povo ficasse unido, contente e confiando no Deus Todo-Poderoso na vida de Paulo. Glória a Deus. Paulo não deixou o povo à toa, apesar da distância, apesar de não estar junto no mesmo corpo, mas o Espírito estava unido. Glória a Deus, aleluia. E hoje, irmãos, com a graça de Deus, nós vamos ver isso. Como pode permanecer em unidade estando distante? Como pode permanecer em unidade não estando próximo? Glória a Deus. Então hoje, com a graça de Deus, vamos ver permanecendo em unidade. A palavra unidade, ela significa ação coletiva orientada pelo mesmo fim. A palavra unidade significa ação coletiva orientada para o mesmo fim. União, coesão, juntos. Glória a Jesus para todo sempre. Às vezes, irmãos, nós estamos perto, mas ao mesmo tempo tão distante. Glória a Deus. E há um ditado que diz que quando estamos juntos, somos mais fortes. Glória a Deus. Paulo não estava junto no corpo, mas estava próximo no espírito do povo. Glória a Deus. E isso, irmãos, que faz a diferença nas nossas vidas. E isso que faz a diferença na vida do cristão, a proximidade, a unidade.
a união. Glória a Deus. É por isso que o salmista, e esse texto é um texto áureo da Bíblia, lá no Salmo 133, você sabe de cor e decorado, que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, que irmãos? Em união. Veja que o salmista Davi, ele vai se referir à união como uma satisfação, como um amor, né? A expressão ó quão bom e quão suave é, passa o sentido de agradável, de prazer, aleluia, de sensação, de estarmos unidos no mesmo sentido, louvando o nome do Senhor Jesus. Então, Paulo sabia disso. Paulo sabia que os irmãos não poderiam ficar dispersos. Paulo sabia que, apesar de ele não estar presente, mas era necessário que os irmãos estivessem unidos. Era necessário que os irmãos permanecessem em o que, irmãos? Em união. Pastor, mas o que promove a união? Existem, irmãos, vários elementos que promovem a união. E um deles, e importante, chama-se amor. O amor, ele promove a união. Veja que o apóstolo Paulo ensina a não deixar o amor diminuir. Se não tiver amor, não vai ter união. Se não tiver amor, não vai ter a proximidade. Glória a Jesus. O amor é um dos elementos importantíssimos na vida do cristão para que tenha união. Se não tiver amor, a gente nem estaria nem aqui nesta noite. Se não tivesse amor de Deus derramado no nosso coração, você não estaria aqui nesta noite. Mas o amor de Deus, ele foi lá, entrou dentro do teu coração, da tua vida. É por isso que você deixou tudo, deixou a compra, deixou o shopping, deixou os seus afazeres e disse: eu vou para a casa de Deus, porque eu amo o meu Senhor. Glória a Deus. Então, um dos elementos que promove, se o irmão puder arrumar um som, eu agradeço. Um dos elementos que promove a união é o amor. Por isso que Paulo disse: não deixe o amor diminuir. Se você vê que o termômetro do amor está diminuindo, coloque mais amor no coração, coloque mais bondade no coração. Glória a Jesus. Porque o amor, ele nos aproxima do Criador, nos aproxima de Deus. Aí Paulo vai dizer na carta aos Filipenses 1, 23 e 24 a respeito disso. Lê aí, irmão. Mas de ambos os lados estou em aperto, Sim. tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Continue, 24. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Você pode dizer amém? Amém. Vamos entender o que é que Paulo queria dizer com esses versículos. Se você for para a NVI, na NVI vai dizer, versículo 23, estou pressionado. Veja que Paulo disse que está em aperto. Na NVI vai dizer, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Aleluia. O apóstolo Paulo, irmãos, aqui se vê em um dilema. De um lado, ele olha e vê a igreja dos filipenses. E do outro lado, ele vê Cristo. De um lado, ele vê a necessidade que os crentes de Filipenses ainda tinham de ter Paulo presente na carne, de ter Paulo presente no corpo, de ter Paulo presente para ser um pastor, para ser um doutrinador, para mostrar o caminho que se leva ou que se anda para o céu. Mas de outro lado, o apóstolo Paulo vê também, aleluia, a graça, a misericórdia, o céu, Jesus Cristo de Nazaré. E ele se encontra em aperto. E ele se encontra num dilema. De um lado, estou com Cristo. E do outro lado, eu vejo a necessidade dos filipenses de ter a minha pessoa aqui com eles. Veja que Paulo, ele tinha um desejo de estar com Cristo. Mas por quê, pastor? Por que ardia no coração de Paulo esse desejo de estar com Cristo? Porque Paulo, irmãos, ele já tinha tido experiência com Cristo. E quem tem experiência com Cristo não quer mais largar Cristo. Não quer mais saber de outra coisa, só quer saber de Cristo, 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 Cristo. Paulo já tinha tido uma experiência particular com Cristo Jesus, aleluia.
E quem bebe desta água que é Cristo, ele vai dizer, nunca mais terá sede. Oh, glória a Jesus. Você pode dar um glória para esse Cristo Todo-Poderoso? Por isso que Paulo vê em aperto. Estou em aperto. Eu estou em um dilema. De um lado, eu vejo que é muito melhor estar com Cristo. Mas do outro lado, eu olho para os filipenses e vejo que eles têm necessidade da minha presença ali com eles. Irmãos, isso é muito lindo. Paulo, que outrora era um perseguidor. Paulo, que outrora era a pessoa que dava ordem para matar, para acabar com os cristãos. Mas Paulo, ele teve uma experiência. E qual foi a experiência, pastor? Quando ele estava perseguindo os cristãos, os irmãos se lembram que o próprio Cristo apareceu a Paulo. Vá lá para o capítulo de número 9, versículo 4 de Atos. Nós vamos ver que o próprio Cristo, em uma experiência particular, ele não mandou anjo, ele não mandou arcanjos, ele não deu uma visão, ele próprio aparece a Paulo. Aleluia! Seja louvado o nome desse Cristo poderoso, irmãos. Capítulo 9, versículo 4 de Atos. Veja que Paulo tem a sua experiência particular com Cristo. Leia, por bondade. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eita, que coisa boa, irmãos. Paulo conhecia o Cristo vivo de Nazaré, irmãos. Oh, irmãos, quem te persegue está perseguindo o Cristo. Quem vai contra esta obra está indo contra com o próprio Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Paulo tinha um conhecimento, não de ouvir falar, aleluia. Paulo tinha tido a sua própria experiência com Cristo. Lá na frente você vai ver um Paulo convertido, que tem revelação, que vê coisas e ouve coisas que nenhum outro homem ouviu, aleluia, que vai arrebatado ao terceiro céu. Oh, que coisa boa é servir este Cristo, irmão. Paulo sabia que era muito melhor do outro lado. Paulo sabia que estar nos braços de Cristo era muito melhor, glória a Deus. Uma vez eu estava orando por uma pessoa que já estava partindo, e ela estava nas suas últimas palavras finais, e eu orando por ela, para que Deus ainda deixasse ela com vida, e ela não queria mais ficar nesse mundo, e quanto mais a gente orava, ela dizia, não, que eu quero agora me encontrar com Cristo, meu Salvador, aleluia. Quem tem essa experiência de contemplar Cristo, glória a Jesus, quem tem essa experiência de se aproximar de Cristo como Paulo se aproximou, não quer mais ficar do outro lado. Mas Paulo, ele vê a necessidade que tinha. No versículo 24 ele diz, contudo, é mais necessário por causa de vocês. A NVI vai dizer, contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Veja que Paulo amava tanto aquela igreja. Paulo amava tanto aqueles irmãos, que Paulo diz, é mais necessário. A palavra necessário vem de necessidade. Aquelas pessoas estão necessitando mais, precisam mais, têm mais necessidade, glória a Jesus. Paulo, ele se preocupava com os filipenses. E o que faz isso, irmãos, é o quê? Diga amor. Isso é amor. Só se preocupa com alguém que ama. Paulo amava os filipenses, Paulo sentia o desejo de ajudar os filipenses. Paulo tinha um amor, não um amor teórico, não um amor abstrato, mas Paulo tinha um amor concreto, um amor concretizado pelaquela igreja ali, aleluia. Por isso que ele vai escrever na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 1, a respeito deste amor. Abra sua Bíblia para a bondade, capítulo 13, versículo 1, você conhece o texto, mas vamos ler, leia por bondade, Wellington. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Amém, irmãos? Veja que Paulo aqui, ele vai se utilizar de metáforas. Veja que o apóstolo Paulo se utiliza de metáforas para explicar o amor. Aleluia. O que é que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer que ainda que eu falasse as línguas dos homens, ainda que eu falasse as línguas dos anjos e não tivesse amor. Oh, irmãos, como é importante ter amor. Ah, eu te amo, mas não pratica. Eu te quero bem, mas não pratica. Aleluia. O amor, ele tem que ser praticado.
O amor ele tem que ser concreto para que ele possa ter um significado. Glória a Jesus. Paulo está dizendo aqui que ainda que falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, aleluia. Amados irmãos, seria como que, irmãos, Leir? Continue. Seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Irmãos, o apóstolo Paulo está aqui mostrando para nós que não adianta falar em línguas estranhas. É bom, é ótimo, é agradável, porque sentimos a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas se não tiver amor, não serve para nada. Porque o sino está ali. Ele fala sobre o sino, a metáfora, utilizando o sino. O sino da igreja, quem conhece aqui um sino? Está lá na igreja. Mas é um metal, só faz barulho. Não serve para nada, a não ser para isso, para fazer barulho. E Paulo utilizando destas metáforas para explicar sobre o amor. É como se o apóstolo Paulo estivesse ensinando, não basta somente falar em línguas dos homens, não basta somente falar em língua dos anjos, tem que praticar o amor. Diga amém para Jesus. Praticar. Pastor, e como é que eu pratico o amor? De várias maneiras, de várias formas, você pode praticar o amor. Quem se lembra daquele mendigo que chega na nossa porta, e a gente pode ajudar, e a gente pode doar alguma coisa, e a gente pode pegar daquilo que a gente tem de mais, e socorrer o necessitado, e a gente às vezes manda a criança, diga a ele que não tem não, glória a Jesus, e tendo, glória a Deus. Diga a ele que não tem não, e tem alguma coisa. Diga a ela que não tem não, e tem alguma coisa. Irmãos, se nós falamos línguas dos anjos, se nós pregamos, se nós cantamos e não praticamos o amor, aleluia, não serve. Quem está entendendo a palavra de Deus, irmãos? Amor. O amor ele tem que ser na prática. Caso contrário, será como um metal que soa, ou como um sino que fica lá só tinindo. Tim, 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 tim. Mas não tem prática. Glória a Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que não basta apenas aparecer. Não basta apenas estar ali bonitinho, aparente, fazendo barulho, mas não praticando o amor. Tem que praticar o amor. Tem que praticar o amor. Glória a Jesus. Oh, como eu amo o Cristo da Bíblia, irmãos, que ele nos ensina direitinho a prática do amor. Aleluia. Paulo vai nos ensinar isso. Paulo preso, mas amando a igreja. Paulo detido, mas aconselhando os crentes de Filipos. Aleluia. E no capítulo de número 13, versículo 13 da mesma carta aos Coríntios, leia aí. O que é que permanece agora? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Diga amém para Jesus, irmãos. Amados, eu amo a Bíblia. Glória a Deus. E quando chega nessas épocas, é que a gente deve amar mesmo. O amor ele não tem que ser praticado somente no dezembro. Ah, pastor, porque eu vou praticar o amor, porque estamos num mês tão bom. Não, não é somente no dezembro, não. O amor ele tem que ser praticado diariamente. Aleluia. Mas pastor, fulano me pediu dinheiro e vai usar droga. Você não sabe o que ele vai fazer com esse dinheiro. Você não sabe, ele pode fazer o que quiser fazer, mas o seu coração tem amor, aleluia. E o amor de Deus lhe comove a ajudar alguém. Diga amém para Jesus por isso, irmãos. Glória a Deus, eu amo o Cristo da Bíblia. Então ele vai dizer aqui, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas, olha aqui, o maior deste é o amor. Agora é o amor praticado. A fé, os irmãos sabem que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, como está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Você pode ter fé, mas às vezes a fé está morta. Às vezes a fé, pastor, eu tenho fé, olha como a minha fé é grande. Mas a fé às vezes esfria, a fé às vezes amortece, fica morta. Glória a Jesus. A fé, às vezes, leva você a ter dúvidas, incertezas, glória a Deus. Mas Jesus está dizendo, tem que ter fé, tem que ter esperança, mas não pode deixar o amor se esfriar, glória a Deus. E o que é esperança? Romanos capítulo 5, versículo 5, o mesmo apóstolo vai falar sobre a esperança. Leia aí, meu irmão.
Romanos 5:5. Pode ler. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, igreja? Amém. A esperança não traz o quê? Confusão. Se é esperança, ela não vai trazer confusão, você não vai ser confundido. Você está esperando, você está crendo através da sua fé, que vai acontecer, glória a Deus. Há um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Ela não morre, ela continua viva, aleluia. Tudo que Deus nos promete, nos prometeu, há de se concretizar. Dê um glória a Jesus por isso. Não morre, eu tenho esperança, eu tenho fé, aleluia. Eu creio, aleluia. Eu sei que vai acontecer. Pode tardar no meu tempo humano, pode tardar no meu tempo cronológico, mas no tempo de Deus vai chegar, vai acontecer. Quantos tem esperança nisso, irmão? Esperança. E o amor? Romanos 5:8, pode ler. No mesmo livro, 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se eu fosse você, eu dava um glória para esse Deus. Qual é a prova do amor, pastor? Deus. Deus provou, concretizou o seu amor. Nós era ainda o que, irmãos? Pecadores. Não valíamos nada, não prestava para nada, mas Deus disse: eu vou provar o meu amor para eles, eu vou concretizar o meu amor para eles. Oh, aleluia, seja louvado Deus vivo da Bíblia Sagrada. Mas não temos nada mais, irmão Afonso, para dizer: o diabo não tem nada para nos acusar. Mais nada. O diabo não tem nada para nos acusar. Deus já provou o seu amor. Nós éramos ainda pecadores, aleluia, seja louvado o nome do Senhor. E Deus provou o seu amor, sendo nós ainda pecadores. Vem cá, Jesus, meu filho único, meu filho unigênito, e vem e morre por nós, sendo nós ainda, o que, igreja? Pecadores. Glória a Deus. Isso é uma prova de amor. Então Deus concretiza à humanidade a prova do seu amor, enviando o seu filho Jesus. Então, o primeiro elemento que promove, queridos irmãos, a unidade é o amor. O segundo elemento é a comunhão. Vamos ler isso, Filipenses 2:2. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Amém, igreja? Veja que o apóstolo diz: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o que, irmão? Vamos repetir: o mesmo, vamos lá, o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Pastor, o que Paulo quis dizer isso quando ele falou para os filipenses? Primeiro ele diz: completai o meu gozo. É como se Paulo estivesse dizendo: o meu gozo, a minha alegria, ela vai transbordar. A minha alegria será completa. A minha alegria não vai ficar somente meieira, somente no meu, não. Ela vai transbordar. Ele escreve aos filipenses e diz: olha, completai o meu gozo, completai a minha alegria. Eu quero ficar mais alegre quando eu receber notícias de vocês. Aleluia. De fato, irmãos, uma igreja unida, um povo unido, glória a Jesus, uma família unida traz gozo, traz alegria. Aleluia. Pense em uma família, todo mundo unido em casa. O pai unido com a mãe unido com os filhos unidos com a sociedade. Pense na alegria que proporciona, glória a Jesus. E uma igreja unida, eita, como tem alegria. Os líderes ficam alegres, aleluia, o pastor fica alegre, e principalmente o dono da igreja, que é o Senhor Jesus, ele fica alegre. Quando a igreja está unida, ou como proporciona alegria, irmãos. Quando os crentes se unem, um pega na mão do outro, um diz: o que der para você dá para mim, vamos caminhar, nosso alvo é Cristo, nosso alvo é o céu. Isso é alegria. É por isso que Paulo diz: olha, eu quero ficar alegre com vocês, completai o meu gozo, me deixe ficar alegre,
Me deixa essa alegria transbordar no meu coração. Quem está entendendo, dá um glória a Jesus, irmão. Essa alegria. Então, queridos, esse era o sentimento que Paulo passava para os filipenses. Era um sentimento de unidade. Era um sentimento de um só propósito. Era um sentimento de um só objetivo. Paulo não queria que, apesar dele estar detido, ele não queria que houvesse desânimo. Ele não queria que houvesse desunião. Ele não queria que houvesse divisão. Pastor, e o que gera desunião? A desunião, irmãos, ela é gerada primeiro pela divisão, né? A desunião é uma obra da carne, justamente, eu vi aí. Mas a divisão, a desunião, ela chama a divisão. Pastor, e o que é divisão? É um ato, efeito de desunir, de separar, de deixar alguém de um lado, outro alguém do outro. Diz um ditado que dois bicudos não faz o quê? Não se beijam, ficam desunidos. Um olha para o outro, um vai para um canto, outro vai para o outro, e gera ali a ausência de harmonia. Veja que a união, ela é diferente, ela gera harmonia. Já a desunião, ela gera desarmonia. Glória a Jesus, ela separa, glória a Deus. Ela faz com que cada um vá para o seu mundinho, para o seu quadrado, glória a Deus. E Paulo estava combatendo isso, ele não queria que houvesse desunião. Ele diz: completai o meu gozo. No versículo 2, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, o mesmo objetivo, o mesmo propósito, que era chegar até o céu. Aleluia! Olha como a Bíblia é boa, irmãos. Ela nos revela tudo direitinho, glória a Deus. Como a Bíblia é boa, David. Ela nos dá uma direção, tudo direitinho. E Jesus vai confirmar isso aí. Lá no capítulo 12, versículo 25, Jesus vai confirmar tudo isso que Paulo está falando. Pode ler. Mateus 12, 25. Lê aí, Wellington, por bondade. Pode ler. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Você entende isso, irmãos? Veja que Jesus aqui, ele vai combater a divisão. Jesus aqui, ele vai combater a desunião. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, diz: olha, todo reino dividido contra si mesmo, esse reino é devastado. Em outras palavras, é assolado, é destruído. Aleluia! Todo reino que permanece dessa forma, ele vai ser destruído, ele vai ser devastado, ele vai ser assolado. Aí ele vai continuar dizendo: toda casa, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Isso quer dizer, não viverá. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor não trabalha com a divisão. O Senhor só trabalha com a multiplicação. Aleluia. Oh, glória a Jesus. E o apóstolo Paulo estava ensinando aos filipenses a respeito disso. Veja que o apóstolo Paulo, ele mostra para os cidadãos de Filipos a necessidade de permanecer unido. Não deixar o inimigo colocar as suas artimanhas. Paulo estava preparando os filipenses para que eles tivessem um coração unidos, com um só objetivo, não deixando o inimigo semear o mal, porque o inimigo semeia. O inimigo semeia o mal, o inimigo semeia a contenda, o inimigo semeia o joio. Glória a Deus. E aonde, pastor? No meio do trigo. O inimigo vem, isso está lá registrado em Mateus capítulo 13, versículo 25, mas o inimigo vem e semeia o joio. O inimigo vem e semeia o pecado. Veja que Paulo aqui, ele no capítulo 2, versículo 2, ele fala por 4 vezes: permaneçam unidos. Por 4 vezes ele fala nesse sentido. Veja que ele diz: completai o meu gozo, para que sintais primeiro o mesmo, tendo o mesmo amor, depois tendo o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Paulo aqui está mostrando o caminho, dando a direção para que os crentes de Filipos
permanecesse num só objetivo, num só propósito, fechasse as brechas para que o inimigo não colocasse o joio. Leia aí, 13:25 de Mateus. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Eita, irmãos, que o inimigo trabalha. O inimigo não perde uma oportunidade de semear. Ele sempre vai estar trabalhando contra a obra, contra o equilíbrio, contra a união. Mas eu louvo a Deus que aqui não tem lugar para o inimigo. Ó inimigo, bate retirada, porque aqui só tem lugar para Jesus de Nazaré. Diga amém para Jesus por isso. Então mantenha-se vigilante, mantenha-se atento. O inimigo está trabalhando. E como é que ele trabalha, pastor? Para atrapalhar, para colocar divisão na tua casa, para colocar divisão no teu trabalho, com o teu patrão, com o teu colega, com o teu amigo, para colocar divisão dentro da tua casa. Mas Jesus não vai deixar o inimigo colocar o joio. Aleluia, não vai deixar. Mas ele veio, veja aqui na parábola, ele vem, coloca o joio e faz o quê? E some, retira-se. É como se dissesse, ele fica só olhando de camarote. Eu vou ver o que vai acontecer. Eu vou ver como ele vai se comportar. Eu vou ver se eles vão conseguir vencer. Aleluia. Mas nós temos uma Bíblia, irmãos, que é poderosa. Nós temos um Jesus que nos orienta o caminho que devemos percorrer para chegarmos no céu. É por isso que Paulo estava orientando aos cristãos de Filipos permanecessem unidos. Se todos estivessem em unidade, irmãos, Paulo mostra, vai ter amor, vai ter ânimo e vai ter o que mais? União. Se nós permanecermos em unidade, para vivermos em unidade, nós dependemos disso. Dependemos da palavra, dependemos do Deus, dependemos da união. Para vivermos em unidade, nós dependemos totalmente de Cristo Jesus. Para vivermos em unidade, tem que ter Cristo presente entre nós. Glória a Deus. Às vezes, nós nos afastamos de Cristo. E com se afastar de Cristo, permite que o inimigo coloque o seu joio, que o inimigo coloque as suas artimanhas, que o inimigo coloque o pecado, que o inimigo coloque divisão. Mas aqui não tem lugar para ele, não. Aqui quem reina é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Aqui quem reina é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Aleluia, unidade. Veja que Paulo diz, vamos ter o mesmo amor, vamos viver no mesmo ânimo, vamos depender totalmente do Senhor Jesus. É um propósito, irmão. Tudo que existe, aprenda isso por bondade. Tudo que existe tem um propósito. Tudo que existe na terra, criado por Deus, tem um propósito. Veja que hoje nós estamos vivendo uma época natalina, tem um caro e tem também um barato. Tem um propósito nos preços, preço caro e o preço barato. O grande, existe também o pequeno, glória a Deus. Existe o crente, existe também o incrédulo, o não crente. E existe também o céu, existe também o inferno. Tudo que existe, irmãos, tem um propósito. Tudo que existe foi criado por Deus, até o inferno. Não foi o diabo que criou o inferno, não. O diabo não tem nem direito da chave do inferno, porque o inferno foi criado por Deus, mas não foi criado para o ser humano. O inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos caídos. Agora o homem escolhe entre o céu e entre o inferno. Ele escolhe onde quer ir, aonde quer morar. Tudo tem um propósito. Mas não devemos dar lugar à desunião. Segundo lugar, irmãos, o que faz com que a desunião apareça é a contenda. A contenda, eu falei que é a divisão, né? Eu falei primeiro a divisão, mas a contenda também. A contenda, ela faz com que a divisão apareça. Capítulo 2, versículo 3. Leia aí. Nada façais por contenda. Pare um pouquinho. Paulo diz primeiro, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros o que, irmãos? Superiores. Paulo estava ensinando aos Filipos a não realizar nada com contenda. Nada façais com contenda. O que é contenda, pastor? Discórdia. O que é contenda, pastor? Oposição. O que é contenda, pastor? Confusão. Aleluia. E o que essas contendas geram, pastor?
as contendas, muitas das vezes, elas geram pensamentos, ideias equivocadas. Pessoas que têm facilidade em persuadir. Pastor, já tinha na igreja de Filipos? Já. Senão Paulo não estaria combatendo. Nada façais por contenda. Veja que Paulo já estava combatendo, irmãos, na igreja dos Filipos. Aleluia! Seja louvado o nome do Senhor Jesus. Nada façais por contenda. Nada façais com ideias equivocadas. Pessoas que têm facilidade, irmãos, em persuadir a obra do Senhor. Pessoas que são cheios no linguajar bem nordestino de picuinhas. Aleluia! Que é isso, pastor? Provocações, ironias. Aleluia! Pessoas que é cheio de ideias e conseguem com as suas ideias levar muito. Cuidado, irmãos. Cuidado com pessoas que só falam com tudo dele é contenda. Ele não concorda com nada. Nada está certo para ele. Tudo está errado. Só ele que está certo. Glória a Jesus. Mas graças a Deus que na igreja do Senhor Jesus aqui não tem não. Diga amém para Jesus. Não tem. Aí Paulo vai combater, olha, não faça nada por contenda. Não faça nada com picuinhas. Jesus não recebe. Não faça nada querendo dividir o povo. Não, se eu não estiver, a obra não acontece. Acontece sim. Se eu não tiver, não vai dar certo. Vai dar certo sim. Ah, se eu não fizer, não vai chegar ao objetivo final. Vai chegar sim, porque o dono dessa obra é Jesus Cristo Todo-Poderoso. Paulo vai combater. Nada façais por contenda. Pessoas que têm facilidade, irmãos, termina um culto e às vezes já está com contenda lá fora. Às vezes chega em casa, não deixa nem chegar em casa, no caminho já vai com muita contenda, confusão, picuinhas, com conversas. Aí Paulo diz, não faça nada por contenda. Aí ele vai ensinar os crentes de Coríntios, na primeira carta, capítulo 14, versículo 33, por bondade, Wellington, leia aí, que Paulo está recomendando aos crentes de Coríntios, capítulo 14, versículo 33, da primeira carta. Porque Deus não é Deus de confusão, Aleluia, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. É um glória a Jesus por isso, irmãos. Deus não opera no meio da contenda. Veja que o apóstolo vai dizer, porque Deus não é Deus de confusão, senão de quê, irmão? De Aleluia. Aleluia. Tinha pessoas em Filipos que gostavam de uma briga. Aleluia. Tinha pessoas em Filipos que gostavam de uma confusão. E Paulo estava combatendo. Nada façais por contenda. Tinham pessoas em Filipos que estavam embriagados. Aleluia. Tinham pessoas em Filipos que tinham ideologia diferente. Veja, irmão, naquele século, Paulino, primeiro século, aleluia, a ausência de Paulo abriu rupturas, brechas, para que aparecesse muita gente briguento, muita gente com confusão, aleluia. Muito se revelou, os contradizentes apareceram. Mas o apóstolo Paulo mandava a carta, nada façais por contenda, aleluia, seja louvado o Deus da Bíblia Sagrada. Paulo sabia. Veja com que a ausência de Paulo apareceram ali, aleluia, pessoas invejosas. Nós mostramos, foi ou não foi? No culto próximo, passado, nós mostramos que com a ausência de Paulo apareceram os crentes que pregavam por porfia, por ambição, sem sinceridade, do jeito deles, como eles queriam pregar, com motivos errados, não queriam obedecer o ensinamento paulino, aleluia, estavam com o coração cheio de contenda, estavam na realidade com o coração embriagado com seus próprios sentimentos. Existe a embriaguez pelo vinho, pela bebida alcoólica, existe também a embriaguez de ideias, a embriaguez de pensamentos, a embriaguez de ideologia. Pastor, qual é o pecado das duas? Todas as duas, aleluia. Tanto a embriaguez por vinho, ou bebida alcoólica, como também a embriaguez de ideias, de pensamentos, ideias que vai lhe distanciar de Jesus, ideias que vai lhe fazer ficar frio espiritualmente, ideias que vai de encontro à liderança da casa do Senhor Jesus, ideias que vai de encontro à obra do Senhor Jesus. Fuja da aparência do mal. Quem pode dar glória para Jesus por isso? Eu não sabia disso. Paulo na realidade sabia de tudo isso.
Aí no livro de Efésios, capítulo 5, vocês conhecem esse texto, versículo 18, ele vai falar aqui que não devemos fazer nada onde há contenda. E não vos embriagueis com vinho, em que é o que, irmãos? Contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está falando aqui do vinho mesmo, do vinho que embriaga, do vinho que deixa alguém falando muito em S, e vinho que deixa a gente falando, pessoas, crente não, porque crente não pode beber bebida alcoólica, diga amém, irmãos. Crente não pode não, viu? Não vá nessa não, pastor, mas está chegando o Natal, vou tomar um champanhe, não vá não, glória a Jesus. Não, você vai começar miando fino, e vai precisar de alguém para lhe carregar, e depois vai levar disciplina, glória a Jesus. Quem entende diz amém para Jesus, irmão. As ideias aí dos pregadores que, está liberado, não sou, irmãos. Mas pastor, nem a bebidazinha sem álcool começa assim, glória a Jesus. Começa bebendo sem álcool, e porque não pode beber com álcool, mas o coração, está ali. Em Salmos, ele vai dizer que um abismo chama outro, Salmo 42, verso 7. Um abismo chama outro abismo. Um copo chama outro copo. Glória a Deus. O que é um abismo? Um buraco. O que é abismo? É um local que não vai ter mais um fim. Glória a Jesus. Não pode, irmãos. É por isso que na lei está escrito em Levítico, capítulo 10, versículo 9. Leia aí por bondade, Wellington. Levítico 10, 9. Na lei de Moisés, no Pentateuco 10, 9, fala sobre isso. Vinho ou bebida forte. Pode ler. Levítico 10, 9. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Eita, quem ama a Bíblia Sagrada, irmãos? Aleluia. Perpétuo. Isso quer dizer para todo sempre. Para todo sempre, para toda geração. Glória a Jesus. É por isso que o cristão não pode beber bebida alcoólica, não, senhor. O cristão não pode se embriagar, não pode beber, porque a bebida ela gera contenda. A bebida ela gera briga. A bebida ela gera confusão. Vocês já viram um bêbado andando perfeito, ele fica sonolento. O bêbado perde o reflexo. O bêbado perde o equilíbrio. O bêbado não se equilibra, precisa de alguém para lhe ajudar. Bebida é pecado, glória a Jesus. Então, pastor, e o champanhe eu posso? Pode não, glória a Deus. Pastor, o vinhozinho eu posso? Pode não. Diga amém para Jesus, irmãos. Mas pastor, Jesus não transformou, pastor, a água em vinho? Oh, pastor, o senhor é muito quadrado. A Bíblia diz que Jesus transformou a água em vinho. O que é que o senhor diz com isso? Irmãos, esse vinho aí, se eu tivesse mais tempo, eu ia te explicar melhor os detalhes desse vinho que os judeus bebiam. Era um tipo de vinho resultante de uma fermentação natural do sumo da uva. Glória a Deus. Eu tenho certeza, irmãos, e absoluta, ainda que alguém venha dizer contra que Jesus bebeu, que se embebedou com o discípulo, isso é mentira de Satanás. O nosso Jesus é santo, é puro, e não entrou bebida alcoólica na sua boca. Dá uma glória para Jesus por isso. Glória a Deus. Agora vai crente lá, os coaches, coach da internet, vai lá e diz, não, eu posso também, está aqui na internet. Cuidado com a internet. Cuidado com as ciladas do inimigo. Um abismo chama outro abismo. Por isso que Paulo diz, Paulo diz, não façais nada por contenda. Aleluia. Pode alguém querer beber, deixe o incrédulo querer beber, mas você é crente. O seu compromisso é com o Senhor Jesus. Aleluia. Paulo está combatendo aqui uma prática de pensamentos que já existia, de ideias, de ideologia que já existia. Nada façais por contenda. E outra coisa, nada façais por vanglória. Pastor, o que é vanglória? É vaidade exagerada. O que é vanglória, pastor? É um orgulho demasiado. É uma soberba. É uma arrogância. Primeiro eu, segundo eu, e depois de mim sou eu. Nada façais por vanglória. Paulo estava dizendo, olha, não faça nada pensando em ser o melhor.
aleluia. Se você canta bonito, é para a glória de Deus. Se você tem um bom sermão, uma boa oratória, prega bonito, é para a glória de Deus. Não faça nada por vanglória. Não, pastor, eu tenho uma boa retórica. Não, pastor, eu sei, eu tenho uma boa oratória, eu ensino bem. Pastor, tudo na minha vida é bom, eu faço bem, faço tudo bem. Não faça nada com vanglória, irmãos. Sempre diga, se não for a graça, se não for a misericórdia do Senhor, oh aleluia, se não for a mão poderosa de Deus sobre a tua vida, você não era nada, rapaz, eu não era nada, nós não éramos nada. Quem dá um glória para esse Jesus poderoso da palavra, irmãos? Nada façais por vanglória, nada façais pensando que é o melhor. Aí eu tenho o melhor emprego de todo mundo aqui, aleluia, coitado. Aí eu tenho a melhor casa, o meu carro é o melhor de todos. Olha o meu trabalho, aí eu ganho aqui tantos milhões, aleluia. Não, meu irmão, aponte sempre para Ele, aleluia. Quando você quiser se gloriar, se glorie na cruz de Cristo. Aponte para Ele, diga é Ele. Se você pregou bonito, é Ele. Se cantou bonito, é Ele. Se ensinou bonito, é Ele. Tudo é para a glória dEle. É por isso que o apóstolo vai dizer no capítulo 11, versículo 36 de Romanos: pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Nada façais por vanglória, nada façais por contenda, mas com que, irmãos? Com meu Deus, com humildade. Por isso que Paulo estava combatendo isso aqui, permanecer em unidade. Irmãos, uma igreja quando permanece unida, uma igreja quando permanece, aleluia, junto do altar, junto da cruz de Cristo, aleluia, ele começa a considerar mais as pessoas, respeitar mais as pessoas, ele começa a aproximar mais o povo, o pecador vem para a igreja e diz: rapaz, essa igreja é diferente, esses crentes aí são muito alegres, esse crente aí, eles abraçam, ele nos aproxima. Eita, que alegria! Eu não quero nunca mais sair desta igreja, porque Jesus, ele mora ali dentro daquela igreja. Você entende isso? Quando eu era cooperador, eu estava na porta, eu e outro auxiliar de trabalho, e alguém que não estava tão bêbado veio para a igreja, estava lúcido, dava para assistir o culto, e o obreiro que estava comigo, que era mais velho do que eu, disse: não, você aqui vai entrar não, tem lugar para você aqui não, aqui é a casa de Deus, Deus mora aqui. Aí o homem olhou para ele e disse: Deus mora aí mesmo? Porque se Deus morasse aí, ele deixava eu entrar. Glória a Deus. Meu irmão, isso foi uma lição para mim. Eu me lembro disso, nunca esqueci. E disse: meu Jesus, até o pecador, ele dá palavras para as nossas vidas. Igreja, temos que permanecermos unidos, porque unidos seremos mais fortes e iremos vencer todas as armadilhas do inimigo. Nada faças por contenda, nada faças por vanglória, mas faça com humildade. Cada um considere os outros superiores. Oh, que coisa linda, irmãos, como eu amo a Bíblia, aleluia. Eu sei que tem pessoas muito superiores do que eu, e eu considero. Vocês nunca vão ver eu chegando aqui dando algo diferente que o meu pastor ensina ali, tudo igual, tudo unido, tudo em comunhão, andando para o céu. Aleluia, considerem superiores. Amém, igreja? Permanecendo em unidade. Se nós permanecermos em unidade, vai se cumprir em Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honrar uns aos outros. E todos dizem: amém. Diga: eu vou permanecer unido. E todos dizem: amém.